Depois que os padrinhos mágicos se aposentaram, uma nova afilhada surge na vizinhança. Agora Cosmo e Wanda precisarão enfrentar 3 desafios do comandante-geral das fadas para provarem que são dignos de assumirem os seus postos novamente. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeRet e hoje nós recapitularemos a história da série Padrinhos Mágicos, Um Novo Desejo. Então preparem-se, é hora do recap! Depois que seu irmão mais velho abandona a família para ir para a faculdade, Hazel se muda para a cidade de Dimasdélfia com seus pais. A menina de 10 anos está se sentindo muito sozinha, pois agora está longe de todos os seus amigos. Sendo assim, ela decide fazer amizade com algumas pedras e até mesmo escolhe um nome para cada uma delas. Durante a brincadeira, Hazel se convence de que Rocktilda é uma fada capaz de conceder desejos e pede que ela traga Anthony de volta para casa. Nessa hora, a menina escuta alguém tocando a campainha e começa a ter esperança de que terá o seu irmão por perto outra vez. Porém, ao abrir a porta, Hazel se depara com Cosmo e Wanda, que se apresentam como seus vizinhos. Em seguida, Angela e Marcos aparecem para se apresentar e convidam um casal para conhecer o seu apartamento. Enquanto observa os seus novos vizinhos, Hazel começa a suspeitar de que há algo errado com eles, e suas suspeitas são confirmadas ao ver Wanda usando sua varinha mágica. Ao ser questionada sobre sua profissão, Angela revela que é terapeuta e escritora, enquanto Marcos é um professor e investigador de fenômenos sobrenaturais. Segundo ele, o trabalho de sua vida é desvendar mistérios e provar que todos esses fenômenos podem ser explicados através da ciência. Após ouvir isso, Wanda e Cosmo percebem que o seu segredo pode estar em perigo e decidem ir embora imediatamente. No dia seguinte, em seu primeiro dia de aula, Hazel é apresentada para toda a turma e logo começa a ser considerada por seus colegas como a esquisita da classe, pois ela diz que gosta de colecionar pedras. Durante o intervalo de almoço, Dev se aproxima da jovem e revela ser filho de um magnata da tecnologia chamado Dale Dimadon. Após se apresentar, o menino fala de seus outros colegas de classe e Hazel percebe que todos aqueles jovens possuem algum talento que os tornam especiais. Frustrada, a garota volta para casa no fim do dia e descobre que Anthony não poderá visitá-los naquele fim de semana, pois todos os voos foram cancelados devido a uma forte tempestade. Ao receber essa notícia, Hazel se revolta e decide arrumar as suas malas para fugir de casa. Porém, quando está saindo do prédio, a menina é flagrada por Cosmo e Wanda, que questionam para onde ela está indo. Após tentar dar algumas desculpas, Hazel finalmente decide dizer a verdade e conta que está indo ver o seu irmão, pois está sentindo muita saudade dele. Depois de ouvir a garota reclamando de todas as mudanças que aconteceram em sua vida nas últimas semanas, as fadas percebem que aquela garota precisa de sua ajuda. Nesse instante, ambos ficam animados para voltar à ativa como padrinhos mágicos, pois não estavam mais aguentando sua vida pacata. Desde que Timmy cresceu e se tornou um homem adulto, Cosmo e Wanda estavam aposentados. Porém, antes que eles tivessem a chance de revelar suas verdadeiras identidades para a garota, Hazel deseja poder voar até a cidade onde Anthony mora. Então, os padrinhos mágicos atendem ao seu desejo e a transformam numa mosca. Apavorada com seu novo corpo, a jovem pergunta quem seus vizinhos são de verdade e descobre que Cosmo e Wanda são fadas disfarçadas de humanos. Segundo Wanda, a intensidade do desejo de Hazel ativou sua magia e agora a menina ganhou padrinhos mágicos. Apavorada com essa novidade, a menina decide fugir e o casal voa pela cidade atrás dela para impedir que Hazel se machuque, pois agora que foi transformada em uma pequena mosca, ela está muito mais vulnerável. Ao se deparar com um prato de batata frita na mesa de uma lanchonete, a garota decide parar para fazer um lanchinho e os padrinhos mágicos têm a brilhante ideia de usar aquelas batatas como isca para fazê-la voltar para casa. Após capturá-la, eles levam a menina de volta para casa e Wanda distrai os pais de Hazel, enquanto Cosmo a leva para o quarto e tenta transformá-la de volta. Enquanto tenta fugir, a jovem acaba caindo no interior de uma planta carnívora e se desespera ao ver inúmeras moscas sem vida lá dentro. Nesse momento, ela se depara com uma formiga chamada Tony e a ajuda a dar o fora dali. Então, Cosmo captura Hazel novamente e dessa vez consegue transformá-la enquanto Tony retorna
retorna para sua colônia. Naquela noite, a menina faz uma visita aos seus vizinhos para se desculpar e descobre que o apartamento deles é um portal para o mundo das fadas. Nesse momento, Hazel percebe que Cosmo e Wanda são fadas de verdade e decide aceitá-los como seus padrinhos mágicos. Alguns dias depois, quando descobre que Wanda e Cosmo estão de volta ativa, Jordan Von Strangle, o comandante de todas as fadas, invade o quarto de Hazel e informa que a menina estava destinada a se tornar afilhada de outra madrinha. Segundo ele, Cookie é a sua fada mais eficiente e capaz de realizar desejos num piscar de olhos. Portanto, se Hazel quiser continuar com Cosmo e Wanda como seus padrinhos, os três terão que provar que podem trabalhar em equipe. Sendo assim, o trio precisará ir até o mundo das fadas para fazer teste dos desejos. Caso falhem nos testes, Cosmo e Wanda serão substituídos por Cookie. No primeiro teste, Jorgen remove as asas e a magia de Cosmo e o coloca numa situação de perigo, para que Hazel tenha que fazer um pedido para salvá-lo. A jovem tem apenas 22 segundos para pensar em seu desejo e consegue salvá-la após o terceiro pedido. Porém, o comandante reprova Hazel nessa avaliação, pois ela precisou de 3 desejos para conseguir salvar o seu padrinho. Para o próximo teste, Wanda está dando uma festa e Hazel precisa fazer todos os convidados se sentirem animados para dançar. Então a garota deseja um robô DJ e a festa acaba sendo transformada em um verdadeiro caos. Para derrotar aquela criatura, Jorgen a desafia para uma dança e consegue arremessá-la longe. Após se livrar do robô, o comandante afirma que se o trio não conseguir cumprir o próximo desafio, Hazel ganhará uma nova madrinha. Nesse momento, ele pede que a garota escolha um meio de transporte para se locomover pelo mundo das fadas, e Hazel pede uma bicicleta motorizada. Porém, Cookie ignora o seu pedido e dá a ela um carro de corrida. Nessa hora, o comandante decide nomeá-la como nova madrinha de Hazel e ordena que Cosmo e Wanda retornem para sua aposentadoria. No entanto, poucas horas depois, a garota decide criar uma armadilha para Cookie e começa a fazer um pedido confuso para que ela não consiga usar a sua magia. Logo em seguida, Jorgen aparece e Hazel pede que ele traga Cosmo e Wanda de volta, pois Cookie só realiza desejos diferentes do que ela pediu. Sendo assim, a menina deseja que Cosmo e Wanda voltem a ser os seus padrinhos e o trio se reúne novamente. Na segunda-feira, quando Hazel retorna para a escola, as fadas tentam ajudá-la a fazer amizade com seus colegas de classe, mas a garota fica completamente apavorada perto de outras crianças, então decide fugir. Enquanto corre pelo corredor, ela acaba trombando com o professor Guzman e demonstra ser muito divertida perto dele. Quando o homem se afasta, Cosmo e Wanda aconselham Hazel a mostrar o seu lado divertido para as outras crianças, mas a jovem fica paralisada quando está na companhia de seus colegas de classe. Sendo assim, a jovem decide que sua melhor opção é se tornar amiga dos professores e os padrinhos mágicos a ajudam a torná-los mais receptivos. Porém, a magia não funciona com a diretora Krantz, então quando a mulher tenta expulsá-la, Hazel decide transformar a sala dos professores em um lugar divertido para crianças. Quando a diretora volta para sua sala, a garota se diverte com seus professores, que acabam se atrasando para retornar à sala de aula. Na sexta-feira, os alunos precisarão fazer um teste, mas não conseguem estudar a matéria, pois os professores passam a semana inteira brincando com Hazel. Quando chega o dia da prova, a diretora leva a garota para a sala de aula e informa para todos os alunos que quem não passar naquele teste terá que repetir o ano letivo. Ao ouvir isso, Hazel espera a senhora Krantz sair e corre para a sala dos professores para lembrá-los da prova. No entanto, seus professores estão agindo como crianças e não querem aplicar o teste em seus alunos. Então, Cosmo explica que teve que diminuir a maturidade deles para torná-los amigos compatíveis para Hazel. Nesse momento, a jovem percebe que não é tão madura quanto imaginava e a melhor opção era ter se esforçado para ser amiga das crianças da sua idade. Sendo assim, ela deseja que os seus professores voltem ao normal e faz com que o professor Guzman aprove todos os alunos da turma, já que eles não tiveram tempo de estudar a matéria da prova. Quando chega o horário do almoço, Jasmine se aproxima de Hazel no refeitório
e logo na primeira conversa, as duas se tornam amigas. No sábado, Hazel vai ao museu com seus pais e conhece James, que oferece um passeio de observação de dinossauros para a família. Durante a Era Mesozoica, diferentes tipos de répteis caminhavam sobre a Terra, tanto herbívoros quanto carnívoros. Após conhecer todos os fósseis em exposição naquele museu, Hazel começa a sentir curiosidade para saber como aqueles animais eram quando estavam vivos. Então ela decide pedir aos seus padrinhos mágicos para transportarem um dinossauro da Era Mesozoica para a cidade de Dimasdélfia. Nesse momento, Wanda apresenta Hazel ao Baryonyx, que ela carinhosamente apelidou de Barry. A fada conta que ela e Cosmo o conheceram durante as férias, pois eles viviam viajando através do tempo e do espaço. Nesse momento, Hazel deseja que Barry fale o seu idioma para que eles possam se comunicar, e todas as pessoas que passam por perto entram em pânico ao ver um dinossauro solto no parque. Sendo assim, a garota pede aos seus padrinhos mágicos para fazerem as pessoas perderem o medo de dinossauros, e todos começam a agir com normalidade ao ver a criatura. Depois disso, Hazel transforma Barry em um astro do cinema, porém o dinossauro não é assustador o suficiente para fazer os papéis para os quais é contratado, então acaba sendo demitido. Em seguida, a jovem arranja um emprego para ele no museu, mas Barry fica furioso ao ver a distorção que os humanos fizeram com a história dos dinossauros. Então decide tentar a vida como jogador de beisebol. Porém, mais uma vez, Barry não consegue se adaptar ao novo emprego, mas quando descobre que a cidade está sem energia, ele ajuda a consertar todos os postes e traz a eletricidade de volta. Graças ao dinossauro, o desfile que estava programado para acontecer não precisa ser adiado, e o prefeito o presenteia com a chave da cidade. Alguns dias depois, Hazel acorda animada para ir à escola e informa que depois da aula, Jasmine irá para sua casa para assistir a sua franquia de filmes de terror favorita. Os filmes contam a história de uma boneca que está possuída pela alma de um garoto vitoriano malvado. Antes de Anthony ir para a faculdade, Hazel sempre assistia aqueles filmes com seu irmão, e todas as vezes eles morriam de medo juntos. Porém, quando pergunta para Jasmine o que ela acha de filmes de terror, Hazel descobre que sua nova amiga odeia esse tipo de filme, especialmente ao se tratar de uma boneca possuída. Então, com o objetivo de convencer a sua amiga a topar assistir uma maratona de filmes de terror, Hazel deseja que ela seja mais corajosa e logo percebe que uma segunda cópia de Jasmine foi criada. Imediatamente, a menina caminha no corredor em busca da sósia de sua amiga e de repente a garota se transforma em uma aranha gigante. Em seguida, várias outras criaturas aparecem e Hazel descobre que todos aqueles monstros foram retirados do subconsciente de Jasmine. Ao remover os medos da jovem, Cosmo e Wanda acidentalmente deram vida a eles. Na tentativa de se livrar daquelas criaturas assustadoras, Hazel pede que as fadas as enviem de volta para Jasmine, porém os monstros permanecem bem na sua frente. Em vez de apenas desaparecer, eles afirmam que a única forma de se livrar do medo é encarando eles de frente. Após enviar um fantoche para substituí-la na sala de aula, Hazel dá início à missão de se livrar dos medos de sua amiga, mas é facilmente derrotada por eles. Nessa hora, Wanda revela que os medos só podem ser combatidos pelo seu portador, portanto Jasmine é capaz de se livrar deles. Com o pretexto de querer ajudá-la a superar os seus medos, Hazel convence sua amiga a realizar alguns desafios. E durante o intervalo, Jasmine consegue vencer o seu medo de altura, palhaços e aranhas. Enquanto Hazel a ajuda a se livrar de todos os seus medos, Jasmine acaba sendo possuída pelo maior medo de sua amiga, que é se desapegar das tradições que construiu com seu irmão e construir novos hábitos. Neste momento, a jovem percebe que precisa mudar e decide abrir mão do seu apego ao passado para investir em novas amizades. Quando Jasmine volta ao normal, Hazel afirma que desistiu da noite de filmes de terror e afirma que deseja fazer uma atividade nova que tanto ela quanto sua
amiga gostem. Então a dupla decide ir ao parquinho e se pendura de cabeça para baixo enquanto planeja fazer uma festa do pijama. De repente, Win aparece no pátio com seu skate e arranca suspiros de todas as garotas que encontra pelo caminho. Nesse instante, Jasmine tenta convencer Hazel a convidar o garoto para a festa do pijama, mas a jovem não acha que essa é uma boa ideia. Porém, quando Dev revela que também dará uma festa do pijama e chamará todos os seus colegas, Hazel se sente desafiada e afirma que sua festa do pijama acontecerá em um hotel de luxo. Ao ouvir isso, todos os alunos ficam empolgados e ao chegar em casa, a menina pede aos seus padrinhos mágicos para transformar o prédio onde mora em um grande hotel. Minutos depois, Jasmine e os outros convidados chegam ao local, inclusive Win. Quando vê o garoto skatista se aproximando, Hazel pergunta o que ele mais gosta de fazer e conta com a ajuda de Cosme e Wanda para transformar os seus desejos em realidade. Depois de comer os seus nuggets favoritos, Win é levado para dar um passeio de helicóptero e Hazel recebe inúmeros jornalistas interessados em gravar imagens exclusivas de seu hotel. Empolgada com a possibilidade de se tornar uma criança famosa, Hazel acaba deixando seus amigos de lado para dar atenção aos repórteres, mas logo percebe o erro que cometeu e vai atrás da dupla. Após se desculpar, Hazel consegue convencê-los a voltar para a festa do pijama e pede que os padrinhos mágicos façam seu prédio voltar ao normal, enquanto se diverte na companhia de Jasmine e Win. Na semana seguinte, quando chega à escola, Hazel descobre que está rolando uma votação, na qual os alunos terão que atribuir uma característica que melhor define os seus colegas de classe. Nessa hora, a jovem começa a se sentir insegura, pois é nova naquela escola e acredita que as pessoas não a conhecem o suficiente para atribuir uma característica a ela. Para corrigir essa situação, Hazel deseja 15 minutos de fama e acaba sendo levada ao encontro do Guardião do Tempo, que oferece a ela 25 horas de fama pelo preço de 15 minutos. Imediatamente a jovem aceita a oferta e ganha um relógio para acompanhar o tempo até o momento em que sua fama chegará ao fim. Assim que retorna para a sala de aula, Hazel percebe que tanto seus colegas quanto o professor Guzman começam a tratá-la diferente e ela finalmente consegue experimentar a popularidade. Na hora do recreio, a menina está concedendo uma entrevista para uma de suas colegas de classe, quando a diretora Krantz, que se tornou sua hater oficial, aparece. A mulher afirma que se a presença de Hazel fizer os alunos se atrasarem para a aula, quando o intervalo chegar ao fim, ela será transferida para outra escola. Na tentativa de evitar que isso aconteça, a garota retorna para a dimensão do Guardião do Tempo e pede que ele interrompa suas 25 horas de fama. Para ajudá-la, o Guardião chama a jovem Mickey e ela afirma que se Hazel agir como uma nova-iorquina, suas horas de fama se esgotarão rapidamente, pois em Nova York o tempo passa muito mais depressa do que em qualquer outro lugar. Com o auxílio de Cosme e Wanda, Hazel incorpora o personagem e providencia um show da Broadway, tendo seus colegas como figurantes. Então, quando o intervalo de almoço chega ao fim, a jovem consegue esgotar as suas 25 horas de fama e todos os outros alunos param de tratá-la como se ela fosse uma celebridade. Quando chega o dia de tirar foto para o anuário da escola, Hazel fica extremamente animada, pois esse ano enviará a foto para o seu irmão, já que não o vê há alguns meses. De repente, uma das garotas entra na sala e informa que hoje irão servir pudim de chocolate na cantina após o almoço. Ao ouvir isso, todos os alunos ficam muito animados, mas Jasmine e Win logo começam a perder a esperança de que conseguirão comer o pudim, pois Dev sempre consegue pegar todos eles e só distribui para as crianças que lhe oferecem algo em troca. Durante a aula do professor Guzman, o menino finge estar com dor e pede licença para ir à enfermaria, mas a verdade é que o seu drone o informou de que o seu plano está pronto para ser concluído. Quando percebe que Dev está tramando alguma coisa, Hazel imediatamente vai atrás dele e descobre que a diretora recebeu uma grande doação em dinheiro para entregar todos os pudins para
para o garoto. Então, decidida a atrapalhar o plano maligno de Dev, Hazel deseja que todos os seus colegas tenham um estoque ilimitado de pudim de chocolate. E os alunos ficam extremamente felizes com a novidade. Minutos depois, quando o intervalo chega ao fim, Hazel retorna para a sala para tirar a foto do anuário e descobre que tanto seus colegas quanto os professores se esqueceram desse compromisso, pois estão completamente obcecados pelo pudim de chocolate. Sendo assim, Hazel decide interromper a fonte inesgotável de pudim e todos os alunos começam a persegui-la, como se fossem zumbis ansiando por mais pudim. Enquanto foge, a garota é resgatada por seus amigos, mas o trio acaba ficando cercado. Nesse momento, Hazel pega todos os potes de pudins que Jasmine havia guardado e decide usá-los como isca para atrair os zumbis para longe. Quando percebe que é o excesso de açúcar que está causando aquele comportamento em seus colegas, Hazel deseja que todos tenham um estoque ilimitado de pudim de brócolis, e os alunos rapidamente voltam ao normal. Minutos depois, ela se reúne com sua turma para tirar a foto do anuário da escola e afirma que aquela será a foto mais memorável de toda a história, pois tanto Hazel quanto seus amigos estão sujos de pudim de brócolis. Na semana seguinte, chega o dia do cabelo maluco e Hazel pede ajuda de Cosmo e Wanda para fazer algo criativo em seu cabelo. O que a menina não imaginava é que as suas madeixas ganhariam vida e uma personalidade própria. Após se apresentar, Diana afirma ser uma super estrela e Hazel começa a se sentir incomodada quando percebe que não possui mais autonomia sobre o seu próprio cabelo. Em contrapartida, Diana também não quer ser obrigada a aceitar acessórios que não a agradam, então decide se separar da garota de uma vez por todas. Depois de abandonar a cabeça de Hazel, a cabeleira vai embora e a menina coloca um chapéu para ir às ruas à procura do seu cabelo. Após alguns minutos procurando Diana, a jovem percebe que não irá encontrá-la, então pede ajuda dos padrinhos mágicos para criar uma isca para atraí-la. No entanto, Diana é esperta demais para cair numa armadilha tão previsível e consegue escapar de todas as tentativas de captura elaboradas por Hazel. Como já está quase na hora do concurso começar, a menina decide vestir uma peruca e ir para a escola. Ao chegar lá, ela percebe que Diana também se candidatou para participar da competição e aproveita para se desculpar pela forma que a tratou. Nesse momento, a cabeleira decide perdoá-la e ambas se unem novamente para participar juntas do concurso do cabelo maluco. Após impressionar o júri com sua dança, a dupla acaba sendo escolhida como vencedora e Hazel se sente muito feliz ao levar aquele troféu para casa. O próximo prêmio que Hazel almeja ganhar é o da Feira de Ciências da escola, e para isso ela precisa criar um projeto totalmente inovador. O problema é que o projeto precisa ser apresentado naquela tarde e Hazel nem mesmo sabe qual ideia deseja implementar. Sendo assim, ela decide acoplar uma lâmpada em uma batata e usa uma pitadinha de mágica para fazer a luz acender. Quando chega à escola, a menina vai descer os degraus da escada para chegar à sua sala e percebe que eles foram transformados em borracha. Então, Wanda explica que teve que alterar um pouco as leis da física para fazer o projeto de Hazel funcionar. Ao ouvir isso, a jovem fica preocupada, mas afirma que assim que a Feira de Ciências terminar, ela irá desejar que tudo volte ao normal. Quando entra na sala de aula, Hazel percebe que os animais estão flutuando do lado de fora do colégio. E não demora muito até que os seus colegas também comecem a sofrer os efeitos da alteração da gravidade. Nesse instante, a menina tenta desfazer o seu pedido, mas as varinhas mágicas dos seus padrinhos param de funcionar. De repente, Jorgen aparece para descobrir o que está acontecendo e revela que as varinhas também não estão funcionando no mundo das fadas. Então, o comandante leva Sai, a fada da ciência, até o mundo dos humanos para tentar consertar as coisas. Mas o cérebro afirma que precisará de uma enorme fonte de energia para fazer as varinhas voltarem a funcionar. Imediatamente, Hazel vai até o pátio e reúne uma enorme quantidade de batatas para fornecer eletricidade suficiente para religar as varinhas. Por sorte, o plano da menina funciona como esperado e ela deseja que as leis da física voltem ao normal. Como sua batata não é mais capaz de acender a lâmpada, Hazel não consegue ganhar o concurso e dessa vez o Win é quem sai vitorioso. Mesmo assim, os pais da garota afirmam estar muito orgulhosos dela e a parabenizam
parabenizam pela participação. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Qual seria o primeiro desejo que vocês fariam se ganhassem padrinhos mágicos? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!